Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um corpo, coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa tarde a todos. Nós estamos agora ainda na presença de Deus. Nós continuamos na presença de Deus. Você já louvou o Senhor, amém? E agora nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, amém? Então, queridos, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se perguntou em algum momento da tua vida, para que eu nasci? Eu dei o título dessa palavra de Nascidos para a Glória de Deus. Amém? Por quê? Porque não são raras as vezes que algumas pessoas dizem assim, afinal de contas, para que eu vim nesse mundo aqui? Não é? Quem já se deparou com uma pergunta desse jeito, né? E realmente nós nascemos, a Bíblia tem a resposta para essa pergunta do nosso coração. Nós nascemos para louvor e glória de Deus. Amém, queridos? Queria que você abrisse comigo a palavra no livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos ler do 17 ao 19. Amém? Então diz assim:
Quero só te explicar que nesse momento aqui, Moisés, né, ele já havia recebido pela primeira vez as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Mas essas tábuas haviam sido quebradas, porque quando ele retornou para apresentar as tábuas escritas para o povo tinha feito ídolos de adoração, e Moisés então quebrou essas tábuas. E Moisés vai para o Senhor, ele vai novamente pedir para Deus, que Deus então reescreva essas tábuas da lei para ele, para o povo. E eu queria que você lesse comigo no 33, quando Moisés faz esse pedido a Deus. O Senhor diz assim para Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu te conheço pelo nome. Então Moisés disse assim: peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Queria que você, junto comigo, meditasse nesse pequeno versículo, quando Deus, né, diz para Moisés: eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. E Deus está falando aqui, além da bondade, Ele está falando em atos de misericórdia. E Ele diz: e eu vou me compadecer de alguns. Queridos, se a gente for um pouquinho mais adiante em Êxodo ainda, você vai um pouquinho mais ali no capítulo 34, quando Moisés então vai falar com o Senhor, Moisés diz assim para Deus: ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Como é que Moisés via Deus? Se vocês leram ali comigo, está no 34:6. Moisés está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor é um Deus compassivo. O que é ser um Deus compassivo? O que é uma pessoa compassiva? Uma pessoa compassiva é uma pessoa complacente, é uma pessoa que tem compaixão. É uma pessoa cujo coração como é que eu vou dizer para você? É um coração que se inclina com compaixão, com misericórdia, amém? É alguém que pode se colocar no nosso lugar. Glória a Deus. Aí ele diz assim, Moisés, que além de compassivo, tu és bondoso. Existe uma tradução que fala em clemente, significa que é benigno, é bondoso, é um Deus que revela a sua bondade o tempo todo. Moisés ainda diz assim, que é ser tardio. O Senhor é um Deus tardio em irar-se. O que é uma pessoa tardia em irar-se? É uma pessoa que tem longanimidade. E o que é uma pessoa longânima, né? É uma pessoa que estende sua compaixão o tempo todo. É uma pessoa longânima, é alguém que tem compaixão o tempo todo. Às vezes a gente no mundo, como ser humano, né? Talvez tem pessoas que dizem assim, me pegou num bom dia, né? Quem já ouviu isso? Hoje, eu lembro uma ocasião que eu trabalhava numa empresa, que eu tive uma chefia, que eu analisava o dia dessa pessoa, né? Eu dizia assim, bom, hoje está num bom dia, eu vou lá, vou falar, vou fazer algumas considerações que eu acho importante fazer, vou mostrar relatório. E quando a pessoa achava que ela não estava num bom dia, eu pensava, não, hoje eu vou ficar na minha. Não sei quantos que estão me ouvindo que já fizeram isso. Alguém já fez? Né? Quer dizer, hoje não vou falar. Mas a palavra de Deus diz que Deus é longânimo. O que é ser longânimo? É o tempo todo. A benignidade dele se estende a todos os momentos das nossas vidas. Amém?
E ainda Moisés está dizendo assim, que grande em misericórdia. O que é Deus ser misericordioso? É um Deus que se coloca no nosso lugar e que conhece as nossas limitações. Amém? É um Deus que conhece o estado das pessoas. Ele sabe que nós somos frágeis em muitas coisas. Ele conhece, ele sabe que nós somos limitados, que em muitas coisas nós temos uma pequenez, que nós temos necessidades. Ele sabe dessa fragilidade nossa. E Deus, na sua misericórdia, Ele revela a bondade dEle para com as nossas vidas. E Moisés diz assim também, que tu és um Deus fiel. O que é um Deus fiel? É um Deus que não quebra a aliança dEle. Por isso essa aliança que Deus fez através de Jesus foi uma aliança de sangue. Porque é uma aliança inquebrável, né? O pessoal sempre diz, né, que a aliança é redondinha, né, porque ela não tem nem começo, nem fim, né? Ou seja, ela não pode se quebrar. E esse é o nosso Deus. Claro que Deus é muito mais que isso. Mas quando Moisés foi falar com Deus, foi esse o clamor diante de Deus que Moisés fez. Às vezes, quando nós oramos, é importante também nós exaltarmos quem é Deus. Amém? Muitas vezes começa a tua oração já pedindo, né? Não, muitas vezes nós temos que chegar na presença de Deus, invocar e dizer para Ele quem Ele é na nossa vida. E aquilo que Ele tem sido na nossa vida. Agora, por que eu estou dizendo isso, que nós nascemos para a glória de Deus, né? E por que eu estou falando aqui em Moisés, né? E estou falando, nesse versículo que Deus falou assim, eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Queridos, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 5, está escrito, quando, através do profeta Isaías, Jesus foi anunciado, diz ali que a glória de Deus se manifestaria a toda a carne juntamente. Ou seja, todas as pessoas do mundo têm a chance de ver a glória de Deus. Amém? A todas as pessoas foi estendida a graça da salvação através de Jesus Cristo. Isaías é um livro profético que anuncia em muitos e muitos capítulos a vinda de Jesus Cristo como Salvador. São diversos os capítulos no livro de Isaías que se anuncia que viria o Salvador, o nosso Deus conselheiro, o Deus misericordioso, príncipe da paz, né? Que viria para trazer a reconciliação entre nós e Deus Pai, né? E aí então se cumpre quando Jesus vem, né? Realmente Jesus vem e esse caráter de bondade de Deus, essa fidelidade de Deus, essa longanimidade de Deus, ela se cumpre hoje através de Jesus Cristo. E aí então eu queria que você que está se fazendo essa pergunta, né? Que talvez esteja se perguntando, para que eu nasci? Eu quero te mostrar no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, quando está escrito para que você veio. Amém? E para que eu vim. Vamos lá? Vamos lá abrir a Bíblia em Efésios. Amém? Capítulo 1, no versículo 3 em diante, vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Eu vou continuar depois lendo, mas o que o Espírito de Deus está falando aqui conosco, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele disse assim, né? Porque
você nasceu e eu nasci. Amém? Porque por escolha, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Então você que está me ouvindo, aí onde você estiver agora, diga assim, não, fale com você mesmo, põe a mão no teu coração e diga isso para Deus, porque está escrito aqui na Bíblia, diga isso sobre você. Diga assim, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Então você tem valor, amém? Eu tenho valor. Nós não fomos escolhidos por qualquer pessoa. Nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Na bondade e na misericórdia dEle. Ele nos escolheu. E Ele diz assim, e por que Ele nos escolheu? Para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E como é que eu sou santa e irrepreensível diante de Deus? Não é através da minha justiça própria. Eu me torno santa e irrepreensível pela graça de Jesus na minha vida, porque o sangue dele purificou a mim e a você de todo e qualquer pecado. Amém? E o que diz, o que eu quero te falar a respeito um pouquinho mais disso? Se nós formos um pouquinho adiante, Deus vai dizer assim, você nasceu, você foi escolhido, você foi predestinado, né, para ser adotado por Deus. Então nós vamos lá, ainda no 4, depois que lemos ali, irrepreensíveis diante dele, ele vai dizer, em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Amém? Então você nasceu para louvor e glória de Deus Pai. Amém? E o tremendo disso aqui, que ele diz assim, você foi predestinado para ser adotado como filho. O interessante disso, que a adoção, ela é uma escolha. Você pode dizer assim, sabe? Você pode tomar uma decisão, eu vou adotar uma criança. Essa é uma escolha tua. Já quando um filho natural nasce, você não escolhe o tipo de filho. É verdade ou não é, né? Quem está me ouvindo, né? Pode concordar comigo. Nasce daquela maneira, né? Agora, Deus nos adotou. E significa que Deus colocou a escolha dele em nos adotar e ser o nosso Pai. Amém? Então, queridos, ele diz assim, olha só que tremendo isso, diz assim, que foi da vontade dele, que ele teve vontade de nos adotar. Estão vendo ali, ó, por meio de Jesus Cristo, olha só, eu vou ler ali no desenho, para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Quer dizer, ele cumpriu a vontade dele. Sabe qual é a vontade do Pai? Ter muitos filhos adotados. Essa é a vontade do Pai. Que você haja diante dele, inclusive, como filho. Eu estava pensando esses dias, fazendo um parêntese, que muitas vezes eu me lembro, há muitos anos atrás, e isso eu acho correto ainda, mas eu dizia assim, Senhor Deus de Abraão. Quantas vezes eu lembro que uma vez eu passei uma situação muito difícil, há muitos anos atrás, e eu dizia, Senhor Deus de Abraão, amém? Foi o Deus de Abraão, mas hoje eu posso chamar de pai. Então, querido, você tem uma identidade de filho, porque você foi adotado, porque a benignidade do Senhor, Deus, trouxe, através da morte de Jesus, uma identidade para a tua vida e para a minha, de filho e filha, amém? E aí, ele vai dizer assim, olha só, nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Mas assim, redenção e remissão não é a mesma coisa? Não, não é. Nesse sentido aqui, a redenção significa que Deus fez o teu resgate. Tipo assim, sabe um resgate? Eu estava vendo isso, eu de vez em quando meio que gosto de fazer aquilo que eu aprendi, né, com os bispos, né, que é buscar, né, o significado da palavra em outro idioma, né, da época. E esse significado aqui de redenção é lutron em grego, que significa assim, te tirar de planos arriscados. Sabe o que Deus está fazendo
quando Ele fez a redenção nossa, Ele te tirou dos planos de Satanás. Você estava num plano arriscado para a tua vida. Era um caminho de morte. E Deus disse assim, não, eu vou resgatar. Eu vou resgatar. E Ele comprou através do sangue do seu Filho. Então, o que está escrito aqui? Que nessa adoção que Deus fez de nós, nós temos a redenção pelo sangue. Porque Jesus, então, nos livrou daquele caminho de morte. E nós temos a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? Em direito, né, civil ou direito penal, a gente fala que a remissão é tipo assim, você não deve mais nada à justiça. Remissão é um perdão, né? Isso no plano natural. Aqui, a remissão vem falar assim para você e para mim, vocês não devem mais nada, porque vocês foram adotados pelo Pai através do seu Filho. Amém? Então, houve um grande resgate de Deus sobre as nossas vidas. E aí diz assim, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E ele ainda vai dizer assim, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Queridos, a palavra ainda vai completar, dizendo que em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aí vem a explicação, no versículo 12, diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, você nasceu para louvor e glória de Deus. Eu nasci para louvor e glória de Deus. E isso é maravilhoso, porque você ganha um valor imensurável. O valor que você tem hoje para Deus, o valor que eu tenho para Deus é tremendo. Amém, querido? Todas as vezes que você fala a palavra de Deus e uma pessoa se converte, o que vai vir naquela situação? A glória de Deus. Amém? Todas as vezes que você prega o evangelho e que alguém se converte, isso traz louvor e glória a Deus. Amém? Quando você ora para que alguém seja curado de alguma enfermidade e essa pessoa recebe a cura, isso vai trazer o quê? Louvor e glória para Deus. Por isso que Jesus disse assim, tudo quanto vós pedides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então, eu pergunto para você, Deus quer ouvir tua oração? E quer responder? Quer. Por que Ele mandou você pedir e eu pedir? Porque Ele quer responder. Porque as respostas dadas por Deus vão trazer louvor e glória para Deus. Amém? E nós somos o testemunho vivo da glória de Deus. Então, querido, quando você passa uma situação difícil, aquela situação que está parecendo assim, impossível, né? Você não vê saída, aquela situação, muitas vezes vai trazer a glória de Deus para a tua vida. Porque aonde ninguém mais pode operar, onde o milagre não, onde só um milagre, sabe aquela situação que você diz assim, eu preciso de um milagre, né? Tem situações que a gente passa na vida da gente, que a gente consegue visualizar alguma saída, né? Mas tem situações que você passa que você não vê saída. Quem já passou por uma situação dessa? Aí onde você estiver agora, erga a tua mão, né? Quem não passou, né? E o que acontece? Esse é o momento que Deus está dizendo, amado, amada, agora eu vou usar esse momento na tua vida para trazer a glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Sobre a tua casa. Então, queridos, tão importante que é nós vermos a mão de Deus operar de maneira tremenda,
trazendo o impossível para as nossas vidas. Eu creio, sabe, que quando nós passamos uma situação assim muito difícil, eu creio que enquanto nós estamos assim, às vezes ficamos nervosos, ficamos confusos, e nossa cabeça normalmente busca uma alternativa, busca outra. Deus está dizendo assim, busque a mim, que eu vou trazer a minha glória sobre essa situação. E muitos verão e crerão, porque nós somos testemunhos vivos da glória de Deus. Amém? E eu creio que, às vezes, eu não sei quem que está me ouvindo, que já passou, quem já passou talvez uma situação que Deus deixou para o último minutinho, que você orou, e de repente você já estava se desanimando, dizendo, não estou vendo resposta, não estou vendo milagre, mas no último minutinho, Deus traz a glória dele. Amém? E revela, para que você saiba que Ele é Deus. Deus, Ele se alegra em conceder as nossas petições. Deus é um Deus que se alegra na resposta. Às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, nossa, mas acho que Deus não quer me responder. Não, Deus quer responder. Amém? Talvez por isso, no livro de Daniel, você vê tanta resistência ali, né? Do príncipe da Pérsia em resistir à resposta que Daniel queria receber. Por quê? Porque a resposta de Deus traz a glória sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobretudo traz a glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Traz a glória de Deus sobre as nossas vidas. E agora, eu queria que você visse ali, ainda um pouquinho continuando, diz assim, que nele, no 13, também vocês, Paulo está dizendo para as pessoas da cidade de Éfeso, desculpe. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Querido, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? No momento que você converteu, você foi selado. Você se tornou propriedade do Espírito Santo de Deus. Você tem um dono, você tem um valor imensurável, porque você foi selado com a promessa que é o Espírito Santo. E aí então, queridos, eu queria que você meditasse comigo quando Deus, quando no livro de João, capítulo 14, versículo 8, Felipe vai até Jesus ali e diz assim, mostra-nos o Pai. E Jesus responde assim, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê que Jesus estava falando isso? Lembram lá no começo dessa palavra aqui, eu falei como é que Moisés invocou a Deus, dizendo como que Deus era Deus benigno, misericordioso, compassivo, fiel. E Jesus estava dizendo aqui para Felipe, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é fiel? É fiel. Jesus é misericordioso? É misericordioso. Jesus é longânimo? É longânimo. Jesus é complacente? É complacente. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe das nossas fraquezas. Jesus é conosco. Amém, querido? Então, às vezes, tem pessoas que têm tanta dificuldade, né? Em dizer assim, às vezes em relação a si mesmo, né? E diz, mas eu não tenho valor, mas as pessoas me rejeitaram, mas eu não tenho valor para ninguém. Não, você tem um valor tão imenso, tão grande, que aquele que é o mais fiel de todos, resolveu te adotar como filho. Amém, queridos? Então, nós não podemos desprezar essa misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, só para completar, a palavra de Deus diz assim, que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Que Deus te atraiu, você foi atraído para Deus com laços de amor. Amém? A palavra de Deus diz
que você foi predestinado para ser filho. Então, não se sinta órfão. Amém, queridos? Talvez você diga assim, não, mas eu estou me sentindo órfão, né? Eu sempre digo assim, a essas alturas assim, da minha vida, eu já perdi meus pais, né? E às vezes, quando muitos já nasceram, né? Às vezes, sem a presença do pai, da mãe, né? E já se tornaram órfãos desde cedo. Outros vão se tornando órfãos ao longo da vida, né? Mas a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. E filhos por escolha da vontade de Deus. Não foi eu nem você que escolheu ser filho. A palavra de Deus diz que foi pela vontade dele que ele nos adotou. Ele nos adotou, ele fez essa escolha. Então, querido, quando você está orando para Deus, quando você se sentir talvez às vezes até triste, você diga assim, não, eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade. Eu fui criado porque esse Pai me quer até a eternidade. Eu quero mostrar para você lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, no versículo 17, ele diz assim, que no final, quando você estiver na eternidade, na presença dele, ele vai enxugar toda e qualquer lágrima tua nessa caminhada. Amém? Ele diz assim que ele nos comprou, ele não nos comprou só para o momento atual, ele nos comprou para a eternidade. Então há um futuro com Deus para mim e para você que somos filhos. Sabe, um pai não abandona jamais o seu filho. Esse pai não abandona jamais, né? Tem muitos pais que abandonaram, mas esse pai não abandona jamais. Esse pai quer você com ele até a eternidade. Amém? E por isso, muitas vezes, ele vem para revelar a glória dele, para te manter firme no caminho dele. Amém? A própria palavra de Deus diz que o Espírito em nós testifica que nós somos filhos dele. Então, queridos, ainda para completar, no livro de Gálatas, Paulo dá um testemunho. Depois você pode ver, está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, nos versículos 23 e 24, Paulo diz assim, olha, antes eu era conhecido como perseguidor, agora eu sou conhecido como aquele que prega a fé. Ele diz assim, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Queridos, talvez há pessoas que inclusive você está orando hoje em dia e que você diz assim, puxa, meu Deus, eu já orei tanto e eu não estou vendo mudança. Somente creia, porque Deus é fiel. Amém, queridos? Paulo foi um perseguidor e depois foi perseguido. Depois, quantas glórias foram dadas a Deus através da vida de Paulo. Amém? Muitos deram glórias a Deus. Ele está dizendo assim, né? Que hoje, que ele era motivo de louvor e glória a Deus. Tem muitas coisas na nossa vida, às vezes, que nós passamos, que vão dar louvor e glória a Deus. Através de outras pessoas vão dar essa glória, amém? Ao nosso Deus. Então, amado, não se desespere, amém? Você é filho, você tem identidade em Deus. E eu quero terminar essa palavra, voltando a ler, continuando a ler, me perdoe, ali no livro de Efésios ainda, no capítulo 1, né? Só voltar a ler aquilo que a gente já leu, diz assim, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que significa isso? Que você já é abençoado. Amém? Então, ainda que alguém tenha até amaldiçoado, você pode cancelar isso em nome de Jesus, porque você é filho e você é abençoado. Amém? Tudo que Deus tinha que nos entregar, em termos de tudo que Ele iria conquistar ali na cruz,
Ele já conquistou. Amém? E hoje você é filho, eu sou filha, e hoje nós podemos ter o nosso coração no descanso em relação a essa paternidade. Deus nunca vai nos desprezar, nunca. Amém? Um pai amoroso. Deus sempre vai ser longânimo. Deus nunca vai perder os atributos dele, de misericórdia, de fidelidade. Amém? Às vezes, você que possa estar me ouvindo agora, talvez você esteja dizendo assim, puxa, eu queria me reconciliar com Deus. Ele está pronto para te receber. Amém? Você é filho. Sabe, filho jamais deixa de ser filho. Né? Às vezes, um pai, mesmo no plano natural, né? Às vezes nós podemos ficar até um pouco entristecidos, né? Às vezes com alguma atitude, mas você continua dizendo, é meu filho. É minha filha. Não sei quantos que estão me ouvindo que têm filhos, mas às vezes você pode reprovar uma atitude, mas você diz, mas é meu filho. E Jesus fala, Deus, através de Jesus, Jesus o primogênito, nós como irmãos de Jesus, amém? E Deus, quando olha para você, olha para mim, Ele diz, é meu filho. Amém? Então você nasceu para louvor e glória de Deus e para ter uma eternidade com Deus. Amém, querido? Então eu quero que nesse momento que nós vamos orar, né? Você receba essa palavra no teu coração e diga assim para o Senhor nesse momento, diga assim, Senhor Jesus, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Ore para Deus, chame Deus de Pai nesse momento. Amém? Diga assim para Ele, Pai, eu sou teu filho, eu sou tua filha. E como teu filho, ou como tua filha, eu quero te pedir que o Senhor intervenha nessa ou naquela situação. Amados, vá a Deus nesse momento que nós vamos orar. Se dirija a Deus como Pai. Diga, Pai, o Senhor já remiu os meus pecados. Se você tiver, às vezes, quando você for confessar algum pecado, Senhor, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e purificar de todo e qualquer pecado. Vá a Deus agora como um filho, diga, Pai, se você está com dificuldade financeira, Pai, eu preciso da tua intervenção na minha vida, nesse momento, de uma intervenção financeira. Se você está com problemas familiares, diga assim para Deus, Pai, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida familiar. Amado, clame a Deus como teu Pai, porque tudo que Jesus tinha que fazer para nós sermos considerados filhos de Deus e para que a promessa do Espírito Santo se cumprisse na nossa vida, Jesus já fez. Amém? E agora somos nós que temos que tomar posse dessas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, Ele já fez. Agora nós tomamos posse dessa bênção para nossas vidas. Vamos orar. Eu quero que você também, que talvez nunca tenha ainda confessado Jesus como teu Senhor, né? E se você quiser conosco nesse momento também sentir no teu coração uma vontade de dizer para Deus, Deus, eu quero ser teu filho. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas todo mundo é filho de Deus. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todo mundo é criatura. Que filho é aquele que o aceita por pai, que aceita ser adotado. Amém? A Bíblia diz que todos são criatura, mas que aquele que recebe Jesus no seu coração, esse é adotado por Deus e passa a ser filho. Então você, que talvez nunca tenha dito para o Senhor, Deus, eu quero esse sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, eu quero que venha sobre a minha vida o Espírito Santo nesse momento. Eu quero o selo dessa promessa na minha vida. Abra teu coração e fale isso para Deus, amém? Eu vou orar e você vai falar isso comigo. E depois nós vamos orar por todos os motivos de oração, amém? Glória a Deus. Pai Santo e Misericordioso, eu quero colocar cada pessoa nesse momento, Jesus, que está orando conosco. Primeiramente, Jesus, aqueles que ainda não receberam o Senhor no seu coração, Paizinho, que ainda, ou que sente que não foram adotados ainda pelo Senhor,
que essa pessoa agora, meu Deus, receba na sua vida o Espírito Santo de Deus. Paizinho, que essa pessoa agora, meu Pai, entenda o plano de salvação, que ele não foi predestinado para a perdição, mas ele foi predestinado para a salvação. Senhor, em teu nome, Jesus, eu te peço que cada um deles, meu Deus, abra a porta do seu coração e declare com a sua boca que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Amém, querido? Essa oração que eu fiz, você vai falar isso daí para o Senhor, que Ele é o teu Senhor e teu suficiente Salvador. Amém? E agora eu quero orar com você que está com uma situação financeira difícil, que está com uma situação familiar difícil, conjugal, ministerial, uma situação difícil talvez na área profissional, que você tem que fazer alguma escolha, que você está no momento de decisão da tua vida, o Pai vai estar intervindo na tua vida, amém? E vai te dar a direção certa, em nome de Jesus. Pai Santo e Misericordioso, nesse momento, Pai, eu me apresento diante do Senhor, Pai, intercedendo por todas as pessoas que nesse momento estiverem orando comigo. Paizinho, o Senhor tem planos perfeitos a respeito de cada um, meu Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Meu Deus, agora mesmo, Senhor, eu preguei sobre a Tua glória, meu Pai. E eu sei que muitos milagres o Senhor pode fazer na situação de vida dos meus irmãos. Por isso, meu Deus, ouve as petições, Deus. Glorifica o Teu nome, Pai, em toda e qualquer situação. Que venham testemunhos, Pai, do Teu favor, Paizinho, sobre as petições, Pai. Responde, Paizinho, e glorifica o Teu nome. Senhor, a Tua palavra diz, o Senhor diz que quando 2 ou mais estivessem reunidos no Teu nome, acerca de qualquer coisa que nós pedíssemos, isso seria feito pelo Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse momento, Pai, eu estou em comunhão com os meus irmãos, Paizinho, orando sobre as petições que cada um está te fazendo nesse momento, Paizinho. E que o Senhor envie respostas do alto, Paizinho. E que o nome de Deus seja glorificado, Pai. E que hajam grandes testemunhos, Pai. E muitos vejam, Senhor, o que o Senhor tem feito. E as maravilhas, Senhor, que o Senhor ainda pode fazer, Pai. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Quero te agradecer por essa reunião, Paizinho, e que a tua graça e o teu favor esteja sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo e receba o meu abraço carinhoso. Amém? Toda a glória seja dada ao nosso Deus.